Bom, a grande discussão aqui no Brasil, inclusive entre os nossos comentaristas, é sobre a necessidade de manter ou não a quarentena. Há uma grande discussão em todo o mundo e os efeitos do coronavírus ao redor do mundo e também as discussões que são feitas aqui no Brasil. Primeiro, nós vamos até Brasília, mas agora nós temos sim a nossa conexão com um brasileiro que mora na China, um jornalista, morador de Pequim, na China, o Rafael Lima, que gentilmente nos atende para falar sobre a situação no país. Rafael, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Aí já é noite. Boa noite então para você aí. Boa noite, boa noite. Sim, que nós já estamos um dia na frente, né? E na verdade estamos com perspectivas bastante boas. Hoje é o segundo dia consecutivo que a gente tem 0 casos de transmissão local aqui na China, né? Foram 67 casos registrados hoje, e todos eles foram pegos nos aeroportos de entrada do país. Ou seja, basicamente a transmissão local dentro da China, ela foi combatida com sucesso. E agora o foco da doença é justamente impedir com que o vírus ele entre novamente aqui na China, vindo pelas pessoas que tentam entrar aqui no país. Então esse é o estágio atual aqui na China. Estamos bem, mas agora estamos acompanhando como é que o mundo aí fora está reagindo. Claro, mas como é que está a rotina por aí? Vocês continuam em quarentena? Só, obviamente, os idosos continuam com precaução, ficam dentro de casa. Como é que está a rotina de vocês? Já mudou de uma semana para outra ou todas as medidas continuam sendo tomadas de precaução? As medidas de precaução continuam todas sendo tomadas, mas a vida começa a dar sinais de querer voltar ao normal. Então, as empresas começaram um processo paulatino de voltar novamente ao trabalho. A maioria das pessoas estavam trabalhando de casa e as empresas agora começam a chamar de maneira bastante ordenada os funcionários para trabalhar novamente. Mas mesmo assim com bastante cuidado. As empresas elas não estão chamando todos os funcionários, você tem um número máximo de funcionários que podem voltar a trabalhar. Você tem na entrada de todas as empresas medição de temperatura e você tem rodízios também que estão sendo feitos. Mas o foco agora do governo, ele realmente está sendo para que a vida econômica do país e a produção, elas voltem. Mas a vida como um todo, apesar de estar começando a voltar ao normal, ela está voltando no novo normal, digamos assim. É uma nova normalidade, um pouco diferente. Então, máscaras ainda na rua, as pessoas não podem ficar aglomeradas, o transporte público ele ainda está sendo bastante cuidado. Por exemplo, os ônibus só podem circular com metade do número de passageiros que normalmente pode circular. Então, apesar da vida estar voltando ao normal aqui, a gente ainda está com as medidas de precaução, todas ainda ocorrendo aqui na China. Bom, Rafael Lima, que está em Pequim, é um jornalista brasileiro que mora em Pequim, na China, país epicentro do coronavírus. Agora, Rodrigo Constantino faz uma pergunta, Constantino, que está nos Estados Unidos. Rafael. Pois é, Rafael, estou querendo antecipar o que vai acontecer aqui. Você disse que a questão agora é o aeroporto, as pessoas que vêm e trazem de volta o vírus. O que está sendo feito em relação a isso? Está tendo restrição de voos? Porque nenhum país vai aguentar ficar realmente isolado do mundo, todo mundo virar Coreia do Norte por muito tempo. E a outra pergunta que eu te faço é se você tem informação sobre pessoas que já tinham contraído a doença antes e voltaram a ter, porque isso era uma preocupação que estava existindo em relação aos países que largaram na frente e parece que estava tendo caso de reincidência, né? É verdade, Rodrigo. As pessoas que pegaram a doença, elas podem voltar a pegar a doença novamente. Isso, houve casos, já está registrado e as pessoas já sabem que isso pode voltar a acontecer. Agora, em relação ao que está sendo feito, por exemplo, aqui no caso de Pequim, é um caso especial porque é a capital chinesa. Então, eles estão tomando bastante cuidado. Os voos, por exemplo, internacionais, todos, antes de chegarem, de pousarem em Pequim, eles estão pousando em outras 12 cidades fora de Pequim. As pessoas descem nessas 12 cidades, é feita a triagem e a checagem de temperatura e de saúde, e se as pessoas estiverem saudáveis e não tiver necessidade de quarentena, elas embarcam novamente no próprio voo e aí sim elas seguem adiante para Pequim. Se elas estiverem com febre ou com tosse, algum sintoma, se houver a necessidade de enviá-las para uma quarentena para observação médica, ou se já for comprovado ali no aeroporto que a pessoa tem a doença, ela já fica ali naquela cidade. Isso está acontecendo em relação à capital, que não acontece em outras cidades. Por exemplo, em Xangai isso já não acontece, que são casos diferentes dependendo, digamos assim, da importância da cidade aqui para a China.
muito tempo fechado, de fato, não tem como os países ficarem. Mas a China ela mostra esse estágio futuro que muito provavelmente o Brasil e os Estados Unidos vão ter que adotar, que é, primeiro, o combate interno da doença, e segundo, evitar com que haja uma nova onda de infecção de doenças vindo de fora. Então, os aeroportos na China, por exemplo, eles estão totalmente focados em evitar que os casos entrem. Como eu disse, hoje nós tivemos 67 casos da doença registrada aqui na China e todos eles, 100%, foram casos de pessoas que estavam ou retornando ou vindo para a China. Ou seja, em transmissão local nós tivemos 0, já é o segundo dia com 0 transmissões locais aqui na China, que é o epicentro da doença, inclusive Wuhan, 0 de transmissão. Mas a entrada de pessoas de fora que possam estar contaminadas é o principal justamente para não ter essa onda. E eu acho que o mundo vai entrar nesse estágio. Os países vão ter que se proteger, primeiro internamente e depois para que não haja uma segunda onda da doença vindo de fora. O Augusto Nunes também quer fazer uma pergunta. Augusto, Rafael Lima, jornalista brasileiro que mora no exterior. Não, ainda não temos o Augusto. Então a Kalina tem uma pergunta de um ouvinte espectador. É isso, Kalina? É isso aí. Oi, Rafael, bom dia para você. Na verdade, a pessoa quer saber se você conhece muita gente que já pegou coronavírus. Olha, aqui em Pequim nós tivemos um número muito baixo de casos. Nós tivemos menos de 500 casos, 400 e alguma coisa, não me lembro de cabeça. Mas veja que a capital chinesa tem 24 milhões de pessoas. Ou seja, o combate à transmissão local ela foi feita com muita eficiência aqui na China. As medidas de quarentena elas foram bastante rigorosas, houve bastante escrutínio do ponto de vista individual e do rastreamento da doença. A doença, todo o contato, todas as pessoas com quem ela teve contato, houve o rastreamento para ver se essas pessoas não estavam doentes também. Então, pessoalmente, eu não conheço ninguém que pegou a doença. Tenho uma colega que está, inclusive, em Wuhan, que é o epicentro da doença, mas mesmo ela que estava lá em Wuhan, que passou o tempo todo lá e ainda continua lá, porque a cidade ainda está trancada até o dia 8 do próximo mês, mesmo ela não pegou a doença. Ô, Rafael, só pra gente fechar, você, claro, teve obviamente uma mudança de rotina, mas os seus amigos, as pessoas já estão se encontrando em lugares fora, ou vocês, por mais que haja essa diminuição dos casos, não há transmissões internas por aí, como você ressaltou para todos nós, vocês ainda têm, obviamente, uma precaução, cada um agora toma uma precaução. As precauções, elas já estão bastante sedimentadas aqui na China. Já sabem basicamente o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. Por exemplo, no meu condomínio, eu moro num prédio, só podem entrar pessoas que moram no próprio prédio. Perdemos a conexão com o nosso entrevistado, Rafael Lima, jornalista que mora em Pequim, na China, mas de qualquer forma fica a informação dele de que a realidade no país que foi epicentro da pandemia agora começa a mudar, ele ressaltando que as pessoas estão obviamente cautelosas, existe essa possibilidade, esse problema de uma nova contaminação, mesmo quem pegou o coronavírus, mas de qualquer forma não há casos internos mais de transmissão, preocupação fica apenas pela chegada às fronteiras. E claro, como na China, a China foi o epicentro, isso, como o Constantino também destacou, que pode mostrar tudo, pode servir de exemplo o que vai acontecer da China, passando pela Europa e finalmente, no caso aqui da América do Sul, no caso do Brasil.